O nosso estudo de hoje está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Paulo fala o seguinte: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Emmanuel vem comentar na lição 131 do livro Vinha de Luz: consciência, curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues das experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com um traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. No Livro dos Espíritos a gente vai encontrar uma pergunta também que faz assim: como é que a gente faz para ser feliz aqui na Terra? E a resposta é: com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida espiritual, fé no futuro e consciência tranquila. Como é que a gente faz para ter consciência tranquila? A gente começa a olhar para o Evangelho e fazer uma comparação com a gente, isso se chama autoconhecimento. A gente começa a observar muitos equívocos praticados até aqui e muitos equívocos também que a gente tenta parar de praticar e parece que eles estão enraizados na gente. Como é que a gente faz para ter consciência tranquila, então? Né? A consciência tranquila, os espíritos falam para a gente, uma frase maravilhosa do Chico Xavier: se eu não posso voltar atrás para mudar tudo que eu fiz lá no início, eu posso pelo menos começar a partir de agora e fazer um final diferente daqui para frente. Então a consciência tranquila de quem está aqui nesse mundo, nossa, é, em primeiro lugar, de botar na cabeça que não tem perfeição aqui. Né? E se não tem perfeição, a minha consciência tranquila vai ser que a partir do momento que eu descobri que o que eu fazia era errado, eu vou entrar na primeira etapa das 3 etapas que estão lá no livro Céu e Inferno, o livro da codificação também, quando vai falar do Código Penal da Vida Futura. Vou entrar na primeira etapa, que é o arrependimento. Ele fala que essas 3 etapas, todo mundo, todo espírito, para poder chegar à consciência, ficar 100% tranquilo, ele vai passar arrependimento, expiação e reparação. Quando eu reparei o mal que eu fiz, eu tô quite. Isso é consolador para a gente, porque eles vêm dizer para a gente o seguinte: esses espíritos que já estão bem lá na frente, que foram aqueles bandeirantes, né, que estão na vanguarda, até mesmo o próprio Cristo, eles erraram num determinado momento evolutivo deles e repararam o mal que eles fizeram e simplesmente não entram mais no caminho do mal, perderam, tomaram outro caminho. Uma vez a gente ouviu na nossa casa, e foi marcante isso pra gente, os espíritos falando pra gente: ó, a diferença da gente para vocês é que vocês ainda perdem tempo com o mal, a gente não está mais perdendo tempo com o mal. Vocês vão ver que depois que vocês pararem de perder tempo com o mal, ainda tem muita coisa para a gente resgatar do que a gente fez lá para trás, no passado. Né? Mas a consciência começa a ficar tranquila nesse sentido. Falar: eu fiz isso até determinado momento, mas daqui, quando eu tive conhecimento disso, eu parei. E é muito interessante quando a gente pega o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala: amai os vossos inimigos. Logo nos primeiros textos desse capítulo, quando fala dos inimigos desencarnados, ele fala para a gente assim: quando você muda a sua postura, muda o seu comportamento, daqui para frente você não dá mais motivo para as pessoas reclamarem de você. E às vezes as acusações que acontecem, que sempre acontecem no mundo como o nosso, elas vão ter assim um momento em que o próprio acusador vai falar: peraí,
eu preciso também de perdão das minhas ofensas e indulgência com as minhas imperfeições. Então ele mesmo vai chegar um momento que ele vai parar de acusar também, vai começar a olhar para as próprias imperfeições, porque é o que o Cristo está fazendo o tempo todo, pedindo a gente para parar de ficar olhando o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no nosso, né? Mas daí a gente constrói a consciência tranquila. Então, ele vem dizer para a gente aqui, né, o Emmanuel, né, que curiosidade ou sofrimento vão oferecer portas à fé. Ou você realmente está querendo estudar, conhecereis a verdade vos libertará, ou na hora da dor você acaba buscando, tem que buscar em que agarrar, acaba buscando a fé, né? Ele vem falar para a gente, e em todos os lugares vai ter sempre pessoas que depois que acontecem as grandes calamidades, esses problemas todos, né, a pessoa vai procurar os templos, vai procurar as reuniões públicas, vai procurar as missas, os cultos por aí, mas na verdade como esperança, né, e muitos vão manifestar esperança apenas do remédio das palavras. Mas ele vem falar assim, a ideia é a gente ter consciência pura, não é somente nas palavras. Aliás, os Espíritos vêm falando para a gente, né, que a consciência tranquila é ela que vai fazer com que a gente chegue no plano espiritual tranquilo, bem no plano espiritual. Quando a pessoa chega com a consciência, ele arrastando os seus equívocos, o que acontece? Ele fica preso ainda, é um elo ainda, que ele vai ter que acertar tudo aquilo que ele fez de equivocado. E os Espíritos vêm trazendo cada exemplo, eu gosto sempre de usar exemplos que estão no livro de André Luiz, né? Mesmo que seja repetitivo, de tempos em tempos eu estou citando esses exemplos, mas André Luiz, através do Chico, ele vem falando o estrago que a consciência faz quando ela não está tranquila quando a gente chega no plano espiritual. A ponto de, por exemplo, um exemplo que é marcante, que eu já devo ter usado umas 3 ou 4 vezes desde que esse estudo começou, é um que está no livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, em que conta a história de um médico sofrendo muito no plano espiritual, e o André Luiz, como ele era médico também, ele foi se interessar, perguntar o que está acontecendo, quem são aqueles que estão perseguindo aquele médico ali. Aí ele fala assim, esse médico, ele, depois que ele começou a enriquecer, ele começou a não dar muito atenção aos seus pacientes, ele fazia muitas cirurgias, ele comprometeu a saúde de muita gente, inclusive pessoas com danos irreversíveis e que perderam a vida. E isso só aconteceu conforme ele foi ganhando dinheiro e começou a se desviar da função dele, começou a virar investidor. Então, quando ele chegou aqui do outro lado, ele está encontrando agora os credores aí. Aí ele pergunta, mas vem cá, e todos aqueles ali que estão do lado dele são vítimas dele? Ele fala, não, a maioria das vítimas dele já seguiram o caminho. Fala, mas por que eles estão ali? Eles estão ali porque eles não estão com a consciência tranquila. Então, ele está abrindo brecha para todos aqueles ali, foram vítimas de outros médicos que fizeram também igual a ele. Falei, gente, essa informação, principalmente, eu gosto de repetir, porque ela é de uma gravidade, né? Porque eu fico pensando, então, vocês imaginam o que pode acontecer com o político que, nesse momento de transição, insiste em ficar desviando recursos públicos. Ele vai chegar do outro lado, pelo simples fato dele ter desviado, as pessoas vão olhar para ele e falar, esse é mais um daquele, vai colocar todo mundo no mesmo pacote, né? E ele vai continuar sofrendo aí as consequências da consciência dele, que não vai estar tranquilo. Agora, quando a gente tem a nossa consciência tranquila, pode ter acontecido até alguma coisa desagradável, mas eu não tive a intenção de fazer, eu procurei fazer da melhor maneira possível, eu procurei ajudar e as coisas fugiram do meu controle. Gente, você pode ter certeza que a consciência nossa vai dar uma tranquilidade para a gente. Não existe preço, né, de você colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, ó, eu fiz aquilo que eu considero que é justo fazer. E a gente vai até pensar assim, eu quero pedir para daqui a pouco, né, tudo que vier a acontecer comigo, eu faça segundo o que eu acredito que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Aí sim, a gente vai ficar com a consciência tranquila sempre, sempre, sempre. Então não adianta apenas você buscar fé ou você se revestir de palavras, mas enquanto a nossa consciência estiver acusando em algum campo da nossa vida emocional, mental, dentro da família, dentro do trabalho, no convívio social, aonde estiver a consciência acusando, vamos tratar de seguir aquele conselho de Jesus, né? Vá depressa e reconcilie-te com o teu adversário.
para que a nossa consciência fique tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.